Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Tudo bem, queridos de mim? Pois é, você sabe, né? Eu sou a Ana aqui do Rio de Janeiro, eu sou irmã em Cristo, né? E eu sentei aqui, sabe? Eu estava até ali tomando café na cozinha e sentei aqui para falar um pouquinho com você, né? Você sabe que eu tenho uma melhor amiga, Bíblia, a palavra de Deus. E Jesus estava falando assim comigo, Ana. É, as pessoas, quando elas têm um problema, ela fala assim, eu preciso de um caminho, né? Ai, Deus, me mostra um caminho para eu sair disso tudo aqui, não é verdade? A gente fala assim. E Jesus estava falando comigo ali através da minha melhor amiga. Ana, eu disse para vocês, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tem um versículo que eu gosto muito, que está em Salmos, eu acho que é 24, tá? Tá na Bíblia. Eu sou ruim de número, verso. Esqueço até a data do meu aniversário. E diz assim que aqueles que temem a Deus nunca ficarão sem resposta, porque Deus mostra para eles, essas pessoas, o seu segredo. Deus sempre revela os seus segredos. E eu quero deixar essa palavra simples dentro do seu coração. A gente que serve a Deus, que teme a Deus, que tem fé, a gente tem que fazer como o apóstolo Paulo disse, eu posso estar perplexo, mas nunca desesperado. O que eu sempre falo para vocês? Que o desespero nos rouba a consciência. O desesperado, ele não sabe o que fala, ele não sabe ele não ouve direito quem está à sua volta, ele joga tudo para o alto, sabe? Sempre coloca tudo a perder, porque junta o desespero com a ansiedade, com tudo. Então, às vezes você está aí todo atrapalhado na vida, né? Eu conto uma história, não quero fazer um vídeo muito longo, quero fazer curtinho. Uma história verídica, porque eu sempre falo assim, eu vivo das coisas que eu falo, eu sou real, olha, eu tô de cara limpa, eu sou essa pessoa aqui. Então, das coisas que eu prego, das coisas que eu falo, dos vídeos que eu faço, eu falo das verdades que eu vivo com Deus, né? E um tempo na minha vida eu tinha muita dívida, né? Por causa da igreja e tal, que eu acabei perdendo depois um bom dinheiro. Eu adquiri muitas e muitas e muitas dívidas. Eu devia 4 bancos, cartão de crédito, talão, cheque não. Mas tirei carro para uma pessoa, essa pessoa não pagou e era dívida com o banco, eu tive que arcar. Nossa, é um furdunço. E eu estava contando ontem para um amigo que eu tinha ligações na minha casa 15 vezes por dia. O telefone toca 15, 20 vezes. Era o dia inteiro tocando com dívidas, sabe? E eu fazia o quê? Eu fazia contas, eu botava tudo no lápis, o que estava devendo fulano, ciclano, bertano, né? De banco, era banco, né? Porque... E juros em cima de juros e tal. E aquele desespero só, eu investi tudo que eu tinha no evangelho, aquela coisa toda. Até o dia que eu estava na cozinha. E o Espírito de Deus, por isso que eu falo para você que a Bíblia é minha melhor amiga, porque é mesmo, é verdade. E o Espírito de Deus falou para mim, Ana, para de fazer conta. Olha para mim, Ana. Sabe quando aquela pessoa está conversando com você que a gente está meio distraída, a pessoa fala assim, olha para mim, presta atenção no que eu estou falando. É isso que Jesus fez comigo, isso que o Espírito de Deus fez comigo. Ana, olha para mim, Ana. Eu sou o caminho para te tirar disso tudo aí. Para de fazer conta e começa a me buscar. Me coloca em primeiro lugar nisso, Ana, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Eu vou pagar as dívidas para você. Irmão, pensa numa coisa que entrou dentro do meu coração com toda a força, sabe, com todas as verdades. Eu dou risada e tudo assim, mas eu quero que você preste atenção no que eu estou falando, porque é real, é verdade. E eu virei para os meus filhos, que também viviam agoniados com a dificuldade, e eu falei assim, olha, Jesus acabou de falar para mim que ele vai pagar todas essas dívidas. Eles riram, né? Porque era muita dívida, quase mais de 100 mil reais.
E eu falei para eles, até o final do ano eu pago essas dívidas. Irmãos, para resumir a história, naquele mesmo ano, eu me vi livre de todas as dívidas que me atormentavam. E até hoje eu não sei explicar o que aconteceu, entendeu? Eu só sei que tá pago. E eu nunca tinha devido nada para ninguém. Eu sempre fui uma boa pagadora. E outro dia eu conto essa história com mais detalhe para vocês. Então, o que eu quero dizer? Às vezes você tá assim, eu preciso de um caminho. Jesus é o caminho. Então, buscai primeiro o reino de Deus. E onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de você, como eu falo, de Lucas 17:20. Então, põe o reino de Deus, sabe, para funcionar dentro de você. Olha para Cristo. Ele falou, está tudo consumado. Jesus conquistou na cruz e é direito nosso, é a nossa herança. Então, ele é o caminho que nos leva a Deus, que nos leva ao dono do ouro, da prata, da vida, da saúde, do refrigério, do ânimo, da força. Então, quando a gente entra nesse descanso, sabe, de depositar toda a nossa confiança em Deus, de verdade mesmo, não é só de ficar falando, eu confio em Deus, não, confia de verdade, sabe? Porque Deus é digno de confiança, Jesus é digno de confiança e Ele nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar nos dias difíceis. Então, em nome de Jesus, que é um caminho, olha para Jesus de verdade, porque Ele é o caminho que vai te conduzir uma plena vitória, de verdade, sabe? Você viver a plenitude de Deus, que às vezes pode até o mundo caindo à sua volta, mas a verdade de Deus, que é a paz de Jesus, que excede todo entendimento, porque quando você está bem resolvido, você consegue resolver o problema. Então, olha para Jesus. Às vezes a gente vai na livraria, 7 passos, 8 passos, 9 passos, é só olhar para Jesus. Como eu falo, que Jesus falou para Josué, Josué, medita na lei de dia e de noite, para você ser bem sucedido. Então, a paz que eu tenho, que Deus também quer te dar, é que excede todo entendimento que o mundo não pode te dar. E essa paz nos conduz a resolver os nossos problemas. Então, olha para Jesus. Ele paga a conta, ele cura, ele salva. Então, coloque Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas, tá bom? Ó, fica com essa palavra de Deus no seu coração. Um abraço apertado, demorado e carinhoso. É simples assim. Jesus está conosco. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tchau, tchau.